Pasto Extraordinário. Oferecimento Corteva AgriScience. Olá, estamos começando mais um Pasto Extraordinário, um programa promovido pela Corteva AgriScience com muito conteúdo de qualidade sobre a pecuária brasileira. Hoje nós vamos falar principalmente sobre como o nosso setor contribui com a produção sustentável de carne no mundo por meio da redução das áreas de pastagens, a colaboração no combate a incêndios e também o sequestro de CO2 da atmosfera. Então, vem com a gente! O primeiro tema do nosso programa de hoje é o cenário mundial do mercado de carne e como o Brasil está posicionado internacionalmente, tanto com relação à comercialização quanto à produtividade e às boas práticas ambientais. Inclusive, pessoal, para entender melhor sobre esse assunto, vocês podem conferir temas como esses nas redes sociais e no site do Pasto Extraordinário e também da Plataforma S, que formam o hub de conteúdo da Corteva AgriScience exclusivo para os pecuaristas. Então acessem, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Então, para começar, nós vamos receber o nosso primeiro convidado de hoje, que é o Maurício Palma Nogueira, da Atenagro, que já está aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Maurício. É um prazer te receber aqui no Pasto Extraordinário. O prazer é todo meu, eu que agradeço o convite e estamos aí à disposição. Ótimo. Maurício, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, desse um panorama de como o Brasil está posicionado aí no mercado mundial, esse mercado que a gente vê que vem aumentando, tem aí uma demanda crescente pelo consumo de carne, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente como o Brasil está posicionado nesse mercado e como é que a gente pode conquistar novos espaços, novas posições. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Bom, o Brasil, nós nos consolidamos já no mercado internacional de carne bovina, né? Sendo aí o segundo maior produtor do mundo. A gente perde para os Estados Unidos em termos de produção, mas nós exportamos praticamente o dobro do que os norte-americanos, né? A gente exporta a soma do segundo e do terceiro colocado do ranking. Então, essa posição do Brasil assusta muito o mundo, porque a gente tem condições aqui de aumentar muito a nossa oferta de carne, inclusive com aumento de margem para o produtor. Certo. E, Maurício, eu queria também que você comentasse um pouquinho que a gente poderia estar ainda mais à frente, né? Porque a gente produz aí 10 milhões de toneladas de carne, mas a gente poderia estar produzindo 255 milhões, de acordo aí com uma previsão que vocês da Atenagro fizeram, caso a gente tivesse a grande parte dos nossos produtores produzindo aí 103 arrobas por hectare ano, como é o caso de algumas fazendas que vocês visitaram aí no Rally da Pecuária, que infelizmente são a minoria dos produtores do Brasil hoje. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que a gente poderia fazer para realmente alcançar esse nível de produtividade? Bom, esse cálculo que a gente faz, ele é teórico em cima de uma amostra real, né? Então, à medida que a gente vai aumentando a produtividade, você sempre vai ter uma parcela lá na ponta que vai produzir muito mais, né? Então, nós fizemos um cálculo simplesmente para desmentir essas informações que são divulgadas com frequência, apontando que o consumo de carne impacta o ambiente. Então, tem muita gente fazendo campanha contra o consumo de carne, achando que para produzir tem que desmatar. Por que esse cálculo é teórico? Porque nós não temos não temos nem vaca, então não é que a gente deveria estar produzindo, esse é o potencial em relação às fazendas que estão no campo. O que nós vamos fazer evidentemente, aumentar a produtividade, aumentar muito a produção nos próximos anos, mas também diminuir a área, que é o que vem acontecendo. Então, as duas coisas acontecem juntos, né? Sim, perfeito. Inclusive, Maurício, falando então aí de sustentabilidade, você falou que a gente vem reduzindo, né, as pastagens, as áreas de pastagens. Vocês têm um estudo interessante falando sobre isso. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão, esses nossos dados de redução de área de pastagens e também falasse sobre o nosso potencial para mitigar e sequestrar CO2 da atmosfera, que são duas coisas que vão aí realmente ao encontro, né, das demandas mundiais. Inclusive, a gente teve a COP26 agora falando justamente sobre isso, tentando achar soluções para as mudanças climáticas. E o Brasil pode ser um agente, a pecuária brasileira pode ser um agente junto aí com essas soluções para as mudanças climáticas, para o aquecimento global. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas nossas duas características que são realmente aí bem relevantes para a sustentabilidade.
Muito bom, né? Daria para falar um dia inteiro aqui, mas vamos tentar resumir. Com relação começando pelo final aí, com relação ao carbono, a gente já tem estudos muito interessantes desenvolvidos pela Embrapa, pela Exalc ali, né? Pelo Centro de Energia Nuclear. Nós temos outras universidades trabalhando, nós temos a pesquisa antiga de fisiologia de plantas, de pastejo, né? De fertilidade do solo. A gente precisa reunir essa base de dados, né? Essa base de ciência que já foi produzida para mudar a forma de cálculo que é feita. E isso abriu uma oportunidade muito grande na COP26, né? Que é os países revisarem as metodologias. Em ambiente tropical, a ciência mais avançada do mundo para a produção agropecuária é brasileira, né? Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco mais incisivo nesse caso. E eu não tenho dúvida, como os dados ali da Embrapa Pecuária Sudeste já mostram, né? Se a gente tiver uma pecuária bem feita, o sistema sequestra, remove carbono ao invés de emitir, né? Com relação à pastagem, também é outro item interessante, muito mal interpretado. É fato que toda vez que alguém desmata alguma área, principalmente os desmatamentos ilegais, né, que são a maioria hoje no Brasil, eles vão fazer pasto. Então, existe uma correlação entre desmatamento e pastagem. Isso aí sempre nós vamos medir, infelizmente, né, porque é a primeira atividade que alguém consegue fazer lá. Por que que isso é interessante? É fácil plantar, né? Você não precisa de muita estrutura. E se você está fazendo uma atividade ilegal e você é pego por satélite, você consegue tirar o rebanho dali, né? Eu não poderia pôr soja, a minha soja está parada, ela não anda, né? O boi anda. Então, a gente precisa começar a discutir qual é a causa do desmatamento. Não é a pecuária é consequência do desmatamento. E por incrível que pareça, a maior das medidas, né, que se estuda, que se cobra, que se tenta implementar, é justamente punir produtores e frigoríficos que operam dentro da lei. Não tem sentido, né? Eu vou lá e puno quem está dentro da lei, eu dificulto a vida desse sujeito e eu abro espaço para o mercado informal e deixo uma avenida aberta para o criminoso que vai continuar fazendo atividade ilegal. A gente tem falado bastante aqui no Brasil, na nossa empresa, né, que no Brasil o desmatamento é uma responsabilidade da sociedade, não é da pecuária. Tanto é que ele voltou a aumentar de 2013 em diante, passou por 3 governos diferentes, não é também uma questão ideológica, né? A gente precisa encarar esse problema com rigor. Mas, para falar de pastagem, a gente vem reduzindo a área de pastagem ano a ano. Nos últimos censo a censo, né, censo de 2006, censo lá de 96 até o censo de 2017, nós perdemos aí quase 16% de área de pastagem. Sim, perfeito. É isso, Maurício. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Muito obrigada pelo trabalho que vocês da FENAGRO vêm fazendo aí com o Rally da Pecuária, com esses estudos, com essa análise de dados. Então, realmente foi um prazer conversar com você aqui hoje. Prazer é meu. Um abração aí. Muito obrigado pelo convite. Tá bom, muito obrigada. Bom trabalho. Um dos temas mais delicados quando se fala em produção sustentável diz respeito às queimadas, que por vezes são erroneamente relacionadas à atividade pecuária. Então vamos ver como produtores rurais vêm colaborando com brigadas de combate a incêndios e se preparando para prevenir o fogo nas propriedades. Confiram. O estado de Mato Grosso foi um dos mais afetados por queimadas no ano passado, com 46.320 focos de incêndio detectados por satélites do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E esse problema foi vivenciado de perto por propriedades rurais da região, como é o caso da Fazenda Cifrão, localizada no município de Rondonópolis. A gente, daí dia 13 de setembro de 2020, do ano passado, nós tivemos um incidente, coisa que a gente jamais imaginaria que pudesse passar. Entrou fogo na fazenda, queimou 80% da fazenda, e a gente não teve muito o que fazer. Na realidade, em 48 horas queimou 80% da fazenda. Cercas que a gente fez há 25 anos atrás chegava e estava destruída. Pastos que nós formamos há 25 anos atrás estava queimado. Mas isso em nenhum momento nós, como própria minha equipe,
vimos ninguém de cabeça baixa, sempre um dia após o outro. Neste ano, os incêndios em Mato Grosso caíram pela metade, com uma queda de 52% em comparação a 2020. E essa redução chega a mais de 90% quando falamos apenas do bioma Pantanal. Os bons resultados são frutos de investimentos no Corpo de Bombeiros Militar do Estado e também de parcerias com sindicatos e produtores rurais, que formam brigadas de incêndios para a segurança das fazendas e proteção ao meio ambiente. Então, nós estamos muito próximo à cidade, e a gente tem um fluxo muito intenso de gente aqui. E estamos na beira da rodovia, uma BR, né? De muito movimento. Então a gente já teve muito problema com fogo na beira do asfalto e esse fogo, às vezes, entrando para dentro da fazenda. Então a gente fez um trabalho com os funcionários, um treinamento, e devagar fomos adquirindo equipamento para poder corrigir quando acontece isso aí, né? A gente tem uma ação rápida em cima desse fogo e, fora isso, fazemos toda a prevenção, os aceros de cerca e tentamos minimizar os riscos do fogo na propriedade. É uma brigada de incêndio em fazenda, né? É um tanque que a gente consegue jogar água mais longe, ele tem uma água pressurizada, são abafadores, são bombas manuais, né, que o pessoal usa para poder controlar esse foco. E a gente fizemos curso com brigadista, preparamos mais a equipe, porque tem vezes que não é só a tua força de vontade de você querer combater, principalmente nesse caso nosso incêndio, mas é a experiência, é você saber lidar com esses momentos de dificuldade na prática. E aí fizemos curso, treinamos todo mundo da fazenda, então o pessoal está hoje bem treinado para que, se acontecer, a gente tenta evitar da melhor forma possível. E a produção hoje moderna, para quem aplica tecnologia, nada tem a ver com o fogo dentro da propriedade, né? Isso só nos causa o mal, só malefício, não traz benefício nenhum para a gente. Então, é um equívoco de quem acha que ainda, né, quem aplica a tecnologia, quem faz uma pecuária moderna, usa o fogo para alguma coisa dentro da propriedade. Então, a gente faz de tudo para que isso não aconteça. Que bacana ver os produtores rurais engajados nesse trabalho de reduzir os incêndios no Brasil. E vale lembrar, pessoal, que vocês podem acompanhar outras ações de produção sustentável por meio da plataforma S, que reúne diversas iniciativas promovidas pela Corteva AgriScience neste sentido. Então acessem por meio desse QR Code que está aparecendo aí na tela. As pastagens brasileiras têm o potencial de fazer o sequestro de CO2 da atmosfera e contribuir com o mundo nas questões do aquecimento global. E é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco com especialistas no assunto. Então até já! Estamos de volta! O manejo de pastagens é importante para melhorar o desempenho dos animais e também a produtividade e rentabilidade das fazendas, mas ainda vai além disso porque pode contribuir com o meio ambiente por meio do sequestro de CO2 da atmosfera. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o professor Stoécio Maia, do Instituto Federal de Alagoas, que já está aqui com a gente. Tudo bem, professor? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar desse tema tão importante e tão atual. Sim, com certeza. Professor, o senhor vem aí participando e liderando alguns estudos para definir e mensurar o potencial das pastagens brasileiras para fazer esse sequestro de CO2. Então eu queria que o senhor comentasse um pouquinho com a gente sobre os resultados desses estudos, principalmente aí nos estados de Rondônia, Mato Grosso e também na região do semiárido brasileiro, que engloba aí a região Nordeste e também parte de Minas Gerais. Perfeito, Yael. Enfim, eu tenho trabalhado, né, já desde a época do doutorado, em duas frentes, né? A gente trabalha sempre. Uma frente é buscando gerar informação, ou seja, indo a campo, né, coletando solo em diversas situações, né, para ter esse entendimento do impacto das pastagens, e a outra é transformar essas informações que a gente mesmo coleta, mas que outros colegas, né, coletam e disponibilizam na literatura,
transformar isso em dados médios, dados regionais, para que a gente possa ter essa percepção mais regional do efeito da pastagem sobre o carbono do solo e, teoricamente, o sequestro de carbono da atmosfera. Então, para resumir, os principais resultados que a gente tem, né, e aí eu repito, esses resultados se aplicam muito, né, a Cerrado, né, principalmente, e a Amazônia, menos, mas também de forma já confortável, e para o semiárido. Né, tá? Mas o que a gente observa é que eu vou chamar a atenção de 3 dados. Tá? Quando você avalia uma pastagem degradada, né, nessa região Cerrado, Amazônia, os dados médios apontam para uma perda de carbono, né, do solo, da matéria orgânica, que varia entre 6% e 10% num período aí de 20 a 30 anos. Isso é sempre um processo longo, isso nunca acontece de uma hora para outra. Quando você vai para o semiárido, né, para a caatinga brasileira, aí o impacto já é maior. A gente observou que as perdas estão ali entre 23% e 25%. Né? Então, a gente já mostra que, olha, que existe uma diferença gritante entre os biomas. Isso a gente precisa observar. Né? Isso na pastagem, né, mal manejadas, pastagens degradadas. Aí vem as boas notícias. Quando você tem uma pastagem que a gente denomina de pastagem nominal ou pastagem atípica, né, que são nada mais do que uma pastagem que o pecuarista ele respeita a taxa de lotação e que ele faz um correto manejo e controle de plantas invasoras. Somente com isso, ou seja, né, com a adequada taxa de lotação e com o controle efetivo de plantas invasoras, somente essas práticas já conseguem, né, os dados médios, obviamente, já conseguem proporcionar um aumento, né, desse carbono, promover esse sequestro entre 13% e 15%. De novo, nesse período aí de 20 ou 30 anos. Né, a gente sempre avalia uma questão temporal. E, por fim, né, o terceiro dado que eu queria chamar a atenção, que é uma pastagem recuperada. Ou seja, né, quando você pega uma pastagem, um pasto degradado, e você submete a um processo de reforma e de recuperação. Então, a gente observou que quando acontece isso, né, quando você sai de um pasto degradado para um pasto recuperado, o ganho de carbono ele vai variar aí, ou chegar em torno de perto de 20% também, 23% também. Tá? Agora, importante, né? Isso comparado com o pasto degradado. Então, a gente tem que lembrar, olha, se degrada um pasto, você vai perder esse carbono emitindo CO2, e depois, se você recupera, você tem a capacidade de recuperar e até aumentar isso, né? Enfim, causando esse benefício ambiental. Perfeito, professor. Então, a gente vê aí uma relação direta, né, entre as pastagens bem manejadas, e esse sequestro dos gases de efeito estufa da atmosfera. E aí, pensando nisso, o que vocês observaram que realmente causa as pastagens degradadas? Quais práticas vocês viram que realmente mais prejudicam as pastagens? E também quais práticas que ajudam, né? Quais práticas que realmente os produtores adotam e que fazem essa diferença para o sequestro de CO2? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A degradação de pastagem, né, é algo que, assim, principalmente os zootecnistas, as pessoas que trabalham diretamente no manejo, já sabem, ou seja, tudo começa, né, o principal fator que começa a desencadear é o sobrepastejo. Então, quando você coloca, né, quantidade maior de animal do que aquela área suporta. Então, isso vai desencadear um ciclo negativo de impactos. Então, você vai ter ali a compactação do solo, o próprio pisoteio, né, enfim, dos pastos, né, da forrageira, isso prejudica, mas você tem a compactação do solo, e aí a própria pastagem começa a sofrer, você começa a ter problema de erosão, consequentemente aparece solo exposto, isso dá espaço para as plantas daninhas, né, para as plantas invasoras, né? Então, o processo de degradação de pastagem, ele tem como principal, né, agente gerador esse sobrepastejo, esse excesso de pastejo. E para recuperar, e aí, enfim, é basicamente o inverso, ou seja, né, quando eu falei para vocês, né, que olha, essa pastagem típica, simplesmente com controle, né, de taxa de lotação, mais controle efetivo de plantas invasoras, ela já é suficiente para que o pasto, de novo, né, os biomas Cerrado e Amazônia, para que eles consigam se manter de forma saudável, né, e que o solo também consiga se manter relativamente com uma boa saúde, uma boa qualidade, e manter esse sistema produtivo. Eu queria perguntar para o senhor também o seguinte, num cenário com as pastagens brasileiras, com a maior parte das pastagens brasileiras bem manejadas, recuperadas, qual seria o potencial do Brasil para fazer o sequestro de CO2 da atmosfera? A gente tem essa previsão, a gente tem essa estimativa? O grande fator limitante, né, que a gente tem relativamente bem
uma medida de quanto é possível ganhar de carbono por hectare. O que a gente não tem muito claro é qual é realmente a área degradada de pastagem no Brasil. Isso são informações, é outro nível de informação, né, que a gente precisa melhorar. Existe um mapeamento, né, da Universidade de Goiás, né, que eles estimam, né, fazendo mapeamento usando assessoramento remoto, que a gente tem no Brasil em torno de 44 milhões de hectares severamente degradados. Nossos estudos mostram que no processo de recuperação dá para você ganhar ali em torno de 340 quilos de CO2 por hectare por ano. Né? Eu fiz uma continha, né, uma matemática simples, né, você fazendo isso em 30 anos, né, porque, de novo, esse processo ele não acontece de um ano para o outro, ele é contínuo, ele não é infinito, né, uma hora ele vai parar, mas ele leva aí de 20, 30, talvez 40 anos para estabilizar. E o que a gente encontrou foi o seguinte, olha, em 30 anos, nós conseguiríamos sequestrar, enfim, mais do que as emissões brasileiras para um ano. Então, professor, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelas informações, realmente foi bastante esclarecedora a nossa conversa. Eu que agradeço, fico à disposição. Obrigada. Pessoal, ainda falando sobre o sequestro de carbono via pastagens, a Corteva apoia outros estudos sobre este assunto que vocês podem conferir por meio da plataforma S. Então acessem por meio desse QR Code que está aparecendo aí na tela. E agora vamos ver como essa história de sequestro de carbono pode funcionar na prática. Nossa equipe foi até Araputanga, em Mato Grosso, conhecer uma fazenda onde a Embrapa vem conduzindo alguns estudos em parceria com a Corteva e outras entidades para mensurar o quanto uma fazenda que adota boas práticas ambientais pode contribuir de fato com a produção sustentável. Então vamos ver. As fazendas da América Latina são normalmente sequestradoras de carbono. Nós estamos no hemisfério sul, tropical, uma intensidade de produção de matéria verde grande, e isso leva a concentração de carbono em solo. Né? Então a gente consegue, no nosso país e nos países vizinhos, ter uma pecuária de baixo carbono. Né? Isso é uma realidade. Né? Só que a gente precisava pôr número nisso e contar boas histórias. Né? O problema é que a gente não conta as nossas boas histórias. Né? E aí, no começo do ano passado, né, no começo da pandemia, a gente resolveu estruturar um projeto chamado de MRV, monitoramento, relato e verificação das emissões de gases de efeito de estufa nas fazendas. Então, nós trouxemos a Embrapa, a Fundação Getúlio Vargas, a Embrapa, são 13 Embrapas, Embrapa Solo, Embrapa Informática e Embrapa Meio Ambiente. Então, a fazenda passa primeiro por um processo que a gente chama de compliance socioambiental. Então, a gente primeiro verifica se a fazenda tem condições legais de participar do projeto, né? Se não tem desmatamento ilegal, se não tem conflitos de terra, se não está em área indígena, se não está em área de proteção ambiental, ou seja, se ela reúne a documentação necessária para participar do projeto. Né? Então, a partir daí, a gente vai para a etapa seguinte, que seria o quê? Buscar informações que corroboram para avaliar o quanto essas fazendas estão emitindo. Nós temos a WRI também no projeto, que é uma instituição internacional ligada à ONU, ligada às mudanças climáticas, e que eles desenvolveram uma calculadora de emissões, junto com a Embrapa e a Unicamp, o GHG Protocolo. Então, aí nós passamos a buscar dados na fazenda para alimentar essa calculadora de emissões, e essa calculadora de emissões vai nos dizer o quanto a fazenda está emitindo, o quanto está sequestrando, enfim, vai nos dar o balanço de emissões dessa propriedade. A gente costuma dizer que o balanço de gases de efeito de estufa é como se fosse um balanço econômico da fazenda. Só que, ao invés de dinheiro, a gente tem a unidade carbono. Né? Então, a gente calcula o que foi produzido de carbono e o que foi guardado de carbono na fazenda. Certo? A gente pega dados de bioma, né? Onde que a fazenda está inserida, que bioma que ela está inserida, quantos hectares ela tem de pastagem melhorada, de pastagem degradada, de pastagem rotacionada, de área de integração lavoura-pecuária,
quando que isso foi feito, né? Qual o tempo disso, quanto que ela tem de reserva, quanto tem de reserva legal, de APP, quanto que ela tem de animais. Aí com isso a gente vai começar a mostrar o quanto a nossa pecuária ela cumpre padrões de ESG, né? De governança socioambiental, ou seja, essas fazendas cumprem legislação trabalhista, essas fazendas têm regularização fundiária e essas fazendas também conseguem mitigar ou até sequestrar carbono, mitigar as emissões pelas técnicas que elas fazem. E lá na terra do Bacuri, eles aplicam algumas dessas tecnologias. Hoje a gente trabalha no sistema de recria e engorda. A gente vem trabalhando principalmente treinamento de equipe em tudo, como bem-estar, manejo de pastagem, aplicação de herbicida, relacionamento, tudo. A integração lavoura-pecuária hoje é o que veio para ficar, né? Porque a gente reforma a área, aproveita para plantar o milho, depois fica o pasto. Esse pasto tem uma maior qualidade durante o ano. Pode ver que está tudo seco, mas nas áreas de integração continua verde ainda. Então é a modernidade que veio para ficar e está dando certo. Bom, hoje a gente tem a parceria com a Corteva e a gente vem cercando as áreas para os animais não estragarem, não fazerem estrago e reflorestando para melhorar o ambiente. A reforma de pastagem, a integração lavoura-pecuária-floresta, a fixação biológica de nitrogênio, o plantio direto na palha, a plantação de florestas. Então, todas essas tecnologias que eu citei para você, elas compõem o grupo de tecnologias apoiadas pelo Programa de Agricultura de Baixo Carbono. E a Terra do Bacuri tem feito isso. Bom, hoje, quando o técnico vem, que é o William, a gente passou praticamente tudo, né? Quantos animais tinham na fazenda, unidade animal, com que peso esses animais estavam, o que a gente gasta de energia por mês, o que gasta de combustível, tudo, vamos dizer tudo. A primeira vez que a gente rodou o GHG da fazenda do Bacuri, ela conseguiu neutralizar 90% das emissões dela, certo? Mas ela tem condição de zerar as emissões. Temos fazenda que faz integração lavoura-pecuária com floresta, que essas conseguem sequestrar 20, 30 toneladas por hectare de carbono no ano, para você ter uma ideia. Temos fazenda também que não tem o componente florestal, mas tem um trabalho muito intenso, no caso da Fazenda Cachoeira, lá em Itaberá. Aqui na Fazenda Cachoeira, a gente trabalha com agricultura e pecuária, a gente trabalha com integração. A fazenda sempre teve esse lado ambiental, de cuidar das florestas, cuidar das nascentes, das matas e tentando ser produtivo nessa área. A gente quer destacar a importância dos terraços, das curvas de nível nessa área. Nós estamos a 300 metros de um rio e a gente não tem nenhum tipo de erosão aqui nessa área. Aqui na fazenda isso é tão importante quanto as matas para a gente manter o solo em boa conservação, né? Então, poder olhar aí os terraços, o gado do lado aqui, e a gente não observa nenhum tipo de erosão. Aqui a água fica no solo e isso enriquece o lençol freático e enriquece o nosso solo. A Fazenda Cachoeira hoje está sequestrando em torno de 2,5 toneladas de carbono por hectare ano, né? Então ela consegue compensar a emissão dos bovinos e ainda sequestrar. Então a gente consegue hoje falar bem da pecuária e mostrar números. A gente parte muito do princípio em que a nossa agropecuária é parte da solução ambiental do mundo e não causa. Que bacana ver a colaboração entre diversos setores para a produção de carne ser cada vez mais sustentável. O programa de hoje vai chegando ao fim, mas vocês podem continuar conectados com os assuntos que nós falamos por aqui hoje pelo site e as redes sociais do Pasto Extraordinário. Outra fonte de conhecimento sobre ações de sustentabilidade no nosso setor é a Plataforma S. Ambos os projetos são iniciativas da Corteva AgriScience para promover o crescimento sustentável e contínuo da pecuária brasileira. Então confiram por meio desse QR Code que está aparecendo aqui na tela.
É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo do programa de hoje e a gente se vê no próximo Passo Extraordinário. É isso, tchau, tchau!